Eu vou comentar aquela questão do Fernando Holliday ter entrado nas escolas para fazer terrorismo com os professores, porque tem muita gente me perguntando, e a maioria das perguntas é o que ele foi fazer e por que ele foi fazer. Antes de mais nada, gente, o Fernando Holliday não sabe o porquê ele foi fazer, ele simplesmente está obedecendo um roteiro. O que pouca gente percebeu é que esses garotos do MBL, na verdade, eles são simplesmente atores de um processo muito maior. Aquela ideologia que o Fernando fala, a ideologia que o Kim fala, são ideologias criadas por gente grossa, gente capaz de criar ideologias para criar na cabeça das pessoas uma ilusão de cultura, mas eles mesmos são apenas seguidores de roteiro. Vamos fazer uma comparação. Você acha mesmo que um ator que interpreta Rambo ou um ator que interpreta Braddock sabe que no lugar de ser um filme a respeito de um herói americano que vai em terras longínquas para proteger determinadas pessoas, o que aqueles filmes querem explicar, na verdade, é que aqueles países que os Estados Unidos estão invadindo para tomar riquezas, para tomar petróleo, são, na verdade, repletos de inimigos? Sim. Na verdade, todo esse processo tem a finalidade de criar na cabeça da população a ideia de que existe um inimigo maior, que hoje no Brasil é a ideia da doutrinação de esquerda. Assim como os Estados Unidos fazem filmes para criar a ideia de que existe um inimigo maior, que na cabeça das pessoas hoje é o islamismo. Através dessa ideia de um inimigo maior, eles justificam entrar em países dos outros e tomar as riquezas, matarem as pessoas, enfim, tudo isso que a gente tem visto acontecer por aí. Agora eu gostaria de comparar o que está acontecendo no Brasil hoje com uma situação que está acontecendo na Turquia, porque a Turquia está vivendo a mesma coisa, só que uns 10 anos na frente. E pelo que vai acontecer na Turquia agora, a gente tem condição de entender o que vai acontecer no Brasil daqui uns 10 anos. Na Turquia, há uns anos atrás, aconteceu o mesmo desmonte do sistema de ensino que o Brasil está vivendo hoje. Naquela época, eles começaram a história de que as escolas estavam doutrinando as crianças e que eles precisavam de tirar das escolas aquelas crianças e colocarem em escolas especiais, em escolas mais dignas, que na Turquia são as escolas religiosas, as escolas do Islã. Naquele momento, eles estavam tirando daquelas crianças digamos que a capacidade de aprender história, a capacidade de aprender essas matérias que a reforma do ensino médio no Brasil está tentando tirar. Então vamos continuar para entender mais o que aconteceu. Aquela fatia da população, aquela levada de crianças que foi retirada do ensino regular e não teve a oportunidade de aprender as matérias que esse grupinho hoje chama de doutrinação, cresceram fanáticos religiosos. E hoje, depois de um certo tempo, como a maioria da população de hoje viveu esse período de fanatismo religioso, a Turquia já está entrando num processo de mudança da Constituição. A Turquia, que antes tinha um processo mais ou menos parecido com o brasileiro, em que o poder era dividido em judiciário, legislativo e executivo, agora está tentando aprovar uma Constituição em que o presidente é um ditador soberano. E essa Constituição vai ser aprovada pela população. Aí você me pergunta, mas isso é impossível? Uma população acreditar que vai votar numa Constituição que joga fora os poderes do Congresso, que joga fora os poderes do Judiciário e faz um presidente ditador? Isso não faz sentido, ninguém vai ser burro o suficiente para fazer isso. Faz. Basta você lembrar que Adolf Hitler teve quase 100% de aprovação em plebiscito popular. Foi assim que ele dissolveu o Congresso. Então, só para recapitular, o que o Fernando Holliday está fazendo, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está simplesmente cumprindo um papel de um roteiro criado por um esquema neoliberal para criar no Brasil essa sensação que existe um grande inimigo. Esse grande inimigo que está sendo criado no Brasil, que é a doutrinação de esquerda, que é o comunismo, na verdade vai ser criado no coração das pessoas para que todos tenham medo desse grande inimigo e comecem a tirar as crianças das escolas convencionais que ensinam história. Se eles não conseguirem proibir história, proibir essas matérias importantes nas escolas convencionais, eles vão criar escolas paralelas, escolas religiosas. Como no Brasil vai ser muito difícil crescer o fanatismo religioso para o lado do Islã, eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Eles vão criar o fanático religioso cristão.
Daqui uns anos, eles criam uma situação hipotética, uma situação simplesmente para justificar, como a Turquia criou uma situação de golpe forjado, e utilizam essa situação para justificar um plebiscito popular pedindo uma alteração na Constituição. Essa alteração vai dar para o presidente o poder de fazer o que ele quiser. Só que esse presidente, na maioria das vezes, é um presidente controlado pelo sistema capitalista, é um presidente controlado por esses grandes banqueiros que controlam o mundo. A partir do momento que esses banqueiros têm o poder total de controle na nação, eles, digamos que privatizam água, privatizam minério, privatizam petróleo e colocam aquela sociedade toda para viver numa condição de extrema depravação humana, simplesmente produzindo recursos para serem vendidos em países de primeiro mundo. Então não pergunte ao Holliday o que está acontecendo, porque para ele está fazendo a coisa certa. Ele é só mais um imbecil na mão de um esquema gigantesco de tomar recursos de países de terceiro mundo. Muito obrigado e até mais.